Continuação do livro A Janela do Meio, de Elizabeth Gauge. E por que não estaria? Ela pode alçar voo. Em gaélico, seu nome é Eilean Entialan Esquiahanor, a Ilha Alada. Se olhares em um mapa, verificarás que ela tem a aparência de um pássaro. Bruscamente, ele deixou Judy e desceu uma inclinação relvosa à procura de um barco. Parecia um pouco agitado e até, de certo ponto, esquecido dela. Mas regressou logo em seguida, cortês, embora distraído. Os cães, naturalmente, aproveitaram a viagem. Lochiel, como sempre, se comportava como um perfeito cavalheiro canino. Mas Sarah, que havia devorado 2 ou 3 cabeças de peixe enquanto Judy contemplava Skye, se mostrou insuportável. O barco, como Ian disse, era muito pequeno. Sua vela não servia de grande coisa e seu minúsculo motor tressandava a gasolina. Ele erguia a sua parte dianteira no ar, caía na crista das vagas, jogava e balançava. Judy se sentia cada vez mais ansiosa, pois é uma desgraça para uma mulher enjoar na presença do homem que ela ama. Todavia, por felicidade, Ian parecia tê-la de novo esquecido. Ele se mantinha de pé, governando com facilidade todos os movimentos do barco. Seus olhos estavam fixos em Skye. Judy cerrou os seus e deu graças a Deus. A meio caminho, Sarah, que nunca tivera controle sobre si mesma e que agora, sem nenhuma dúvida, lamentava ter devorado as cabeças de peixe, pôs-se a ulular. O ruído que fez trouxe Ian de volta à realidade, e ele se aproximou de Judy com um ar de contrição. Judy, que bruto sou eu! Estás tremendo em seu leve impermeável. Envolveu-a em seu próprio casaco e assentou-se junto dela, mostrando-lhe as ilhas longínquas para distraí-la. Eis rum e egg, disse alegremente. Podes ver Muck, que a meio se esconde por trás de egg. Judy, porém, preferia nada ver. Ela apertou os olhos, fazendo um esforço para controlar a náusea. Mas, de súbito, alcançaram as águas calmas e seus nervos tensos se relaxaram. Ela havia resistido durante 3/4 de hora para não se entregar ao pior. Sarah não demonstrara a mesma coragem, mas, no fundo, até que se divertia com aquilo. Vê, Ian exclamou. Judy olhou e viveu, então, um momento maravilhoso e inesquecível. O que viu foi para ela um choque de surpresa que a libertou instantaneamente de si mesma, deixando seu espírito livre e desembaraçado de qualquer preocupação. O vento tangera as nuvens e o sol brilhava em um céu profundamente azul contra o qual a ilha se recortava lavada pela chuva. E cada folha, cada talo de relva cintilava. Entraram em uma baía em forma de meia-lua e diante deles viram uma inclinação bordada de arvoredo. Próximo, grandes árvores enfileiradas pareciam descer para o mar. Onde Judy pensara ver a areia prateada, havia uma abundante verdura, quase selvagem. A água azul escoava entre os tufos de erva.
Nesse verde azulado havia grandes rochedos sobre os quais guinchavam as gaivotas e corvos marinhos, pontilhando com manchas brancas e negras as demais cores mais brilhantes. Judy lembrou-se de uma pintura chinesa, figurando o paraíso terrestre e que se assemelhava à que via. Desembarcaram em um pequeno cais de pedra e caminharam ao longo da estrada sinuosa entre as grandes árvores. O cheiro familiar dos fetos e da terra molhada lembrou-a de que estava ainda em uma ilha britânica. Pensei que Skye fosse desnuda e batida pelos ventos, disse a Ian. É assim ao norte da ilha, respondeu-lhe. Mas estamos ao sul, em Armadale, o jardim de Skye. Viraram à esquerda e prosseguiram. As árvores foram rareando até que desapareceram. Foram ter uma aglomeração de pequenas granjas. As casas caiadas se erguiam em meio a jardins protegidos por sebes espessos e fúcsias. À direita havia um velho albergue de paredes muito brancas. É a mansão Ardvassar, explicou Ian, o albergue mais simpático de toda a Escócia. À esquerda, entre o caminho e o mar, espraiavam-se campos floridos, rododendros amarelos, malmiqueres brancos, escabiosas azuis, rainhas dos prados balançavam-se ao vento. À direita, por detrás das pequenas granjas, as vertentes envoltas em brumas perdiam-se no céu. Faremos o lanche junto ao mar, disse Ian. E ele abriu caminho entre as rainhas dos prados. Por detrás dos campos havia uma série de pequenas angras rochosas, recobertas de seixos, de conchas verdes e amarelas, e de penhascos que avançavam para o mar. Alcançaram-se a um deles e se instalaram ao sol, com o mar cercando-os. Pela frente, do outro lado, à direita, erguia-se a grande massa da cordilheira escocesa, muito clara. Eram 2:30 e tinham fome. Comeram em silêncio, pois, em verdade, estavam com apetite, mas também em razão da estranha sensação de isolamento que Judy experimentara durante todo o dia. Ela se sentia estranha no paraíso terrestre, enquanto Ian dava a impressão de estar em sua própria casa. Agora iremos às charnecas, disse ele depois de terem engolido o último bocado. Atravessaram de novo os campos semeados de flores, deixaram para trás as granjas e atingiram as brumas. Ouviam o murmúrio de um riacho que descia do mais alto cimo. O vento sibilava em seus ouvidos, misturando-se aos murmúrios do mar. Mas, por detrás dos ruídos, havia um grande silêncio. Judy apontou um cabeço que se destacava no céu. Iremos até lá? Até o alto? Ian sorriu. Tu nunca atingirias o cume, respondeu. Seguidos pelos 2 cães, iniciaram a subida. Entretanto, logo se separaram. Os cães saíram ao encalço dos coelhos. Judy e Ian se distanciavam um do outro à medida que escalavam, como se o espírito do local os afetasse de maneira diferente. Judy arquejava e tropeçava. Suas narinas captavam o cheiro forte do mirto do pântano. Cuidava de não se molhar, enquanto uma profunda alegria a invadia.
Por momentos, pôs-se a cantar a plenos pulmões e não olhava para trás, embora soubesse que o panorama era magnífico. Queria alcançar o cume, mas Ayan tinha razão, aquilo era impossível. De cada vez que ela julgava ter atingido o cimo, um outro se erguia pela frente. Logo um aguaceiro desabou sobre a charneca e ela ofereceu seu rosto à chuva, feliz por senti-la sobre a pele, acariciando-a com seu frescor. O sol e os aguaceiros se intercalavam e o universo parecia feito de 1000 arco-íris. Finalmente, ela se deteve, tão arquejante que já não era capaz de dar mais um passo. Deixou-se cair sobre um tufo de macios fetos e olhou em torno. Pela frente, a charneca continuava subindo para o céu, mas à direita, por detrás do bosque de Armadale, viu as montanhas. Pareciam transparentes, como bolhas de sabão, e reais, ligeiramente coloridas de azul e lilás. Sobre elas desenhava-se um grande arco-íris. Ela riu alto, tonta de felicidade, mas esse riso morreu logo, como que apunhalado pelo sofrimento. A faculdade de provar a alegria distendera-se nela até um ponto de ruptura e se sentiu inesperadamente como que expulsa daquele lugar. O espírito que nela habitava permitira-lhe chegar até ali, porém lhe interditava ir mais longe. Era um estranho. Fora mesmo longe demais e precisava voltar. Ergueu-se lentamente e olhou o mar. A última coisa que viu de relance foi a silhueta de Ayan, que continuava subindo. Ele não era um estranho. Judy desceu lentamente. O labirinto que constituíam as pequenas granjas e as angras rochosas cercavam-na como um laço. Antes de chegar à extremidade da charneca, ela se assentou de novo, estava fatigada. O murmúrio do riacho como que hipnotizou-a e ela cochilou. De súbito, ergueu a cabeça e seus olhos se dilataram de terror. Ouvia atrás de si um curioso ruído, como o de uma trovoada, mas com estalos, dando a impressão de que um cavalheiro a galope tivesse quebrado sua brida e avançasse sobre ela. Ergueu-se de um salto, mas não havia nada nem ninguém. Apenas o sussurro do arroio chegava aos seus ouvidos. Todavia, pôs-se a correr e não se deteve até que alcançou as casas. Sentou-se em um rochedo à margem do caminho. Uma velha, curvada, carregando às costas um cesto cheio de turfa, se aproximou dela. Parou e sorriu, dizendo-lhe que fazia um belo dia, mas Judy foi incapaz de lhe responder, pois seu coração batia em disparada. A velha teve ainda um sorriso amigável e prosseguiu. Ocorreu a Judy que ela talvez estivesse habituada a ver estranhos terrificados fugindo da charneca. Fui muito longe para uma estranha, pensou. Tomei excessiva familiaridade com o espírito da charneca e ele se vingou. Logo, porém, sorriu, pensando em seu cochilo. Sem dúvida, havia caçadores na região e ela ouvira tiros de espingarda. Quando Ayan retornou, coberto de lama e se confundindo em desculpas, evitou falar-lhe do incidente.
chamaram os cães e se dirigiram para o albergue, a fim de tomar um chá. Ian se desculpou durante todo o trajeto. Fui muito longe, murmurou ele. Cheguei até o lago do Gail, de onde se vê Cuilin. Seria preciso... Desculpa-me, era muito longe. Judy compreendeu que, com efeito, ele fora muito longe, não apenas no espaço, mas também no tempo. Os hospitaleiros proprietários do Ardvazar os receberam como se as marcas de lama que deixavam sobre o tapete limpo, tanto por seus sapatos como pelas patas dos cães, constituíssem antes um favor do que um incômodo. O albergador saudou cortesmente Ian como um velho amigo e o auxiliou a limpar a lama com que se sujara, enquanto uma criada de faces rosadas, sorrindo amavelmente a Judy, levava-a a um quarto branco onde sentia-se o cheiro da maresia. Ali ajudou-a a pôr em ordem suas roupas. Temos que partir logo após o chá, disse-lhe Judy, mas eu retornarei. A criada sorriu. Sim, senhorita, é o que toda a gente diz. Todos voltam? Sim, senhorita, todos voltam. É como se não pudessem resistir. Judy e Ian tomaram lugar na fresca sala de jantar, cujas paredes tinham 3 pés de espessura. Comeram pães de aveia e pastelarias feitas no albergue, tão leves que desmanchavam na boca como manteiga. Pelas janelas viam o mar, que se tornara cor de prata, e as montanhas que antes se mostravam pálidas haviam adquirido um tom violeta, profundo, e se destacavam nitidamente contra o céu. Olha como as montanhas mudaram de cor, disse Ian. Isso significa que teremos uma tormenta amanhã. Judy, porém, não prestou atenção. Com grande curiosidade, examinava a sala onde se encontravam. Há casas que têm uma atmosfera toda particular, resultante, seja por seu passado histórico, seja pela personalidade daqueles que nela habitam. A hospedaria Ardvazar tinha uma atmosfera amigável e tranquila. Judy compreendia que as pessoas que ali vinham passar as férias não eram tratadas como clientes, em relação aos quais só se experimenta indiferença. Pelo contrário, eram vistas como hóspedes a quem se deve dar consideração. Eu seria feliz aqui, disse bruscamente a Ian. E tu? Eu sou feliz aqui sempre, ele respondeu. Tenho vindo muitas vezes. Ele endereçou-lhe um sorriso. Mas nós voltaremos. Retornaram o caminho sob as grandes árvores, depois subiram ao ferry boat, que os conduziu ao mar prateado. Agora, entretanto, o vento amainara e as vagas estavam calmas, e Judy pôde contemplar as ilhas de Rum e de Egg, lamentando não poder ver as de Mug. Encontraram o carro intacto, porém impregnado de cheiro de peixe. De novo, os pequenos lagos marinhos desfilaram ao longo de seus olhos. Passaram por Glenfinnan e pelo bosque de Larissos. O demônio poético de Judy esteve muito ativo durante todo o percurso e, enquanto dirigia, ela recitava a Ian versos que compusera, inspirados pelo mar em torno de Skye. És a autora de tudo isso? Ian perguntou-lhe, surpreendido e um pouco alarmado.
Fazer versos para ele era apenas uma forma atenuada e inocente de loucura. Oh, não fui eu, realmente, disse-lhe para consolá-lo. Há em meu quarto um demônio poético e ele tomou conta de mim. Por vezes eu me pergunto se não foi alguém que o deixou lá. Talvez Judith MacDonald. Aproximamo-nos da mansão, disse Ian, mudando de assunto. Chegando ao cume de Bencarrat, eles se detiveram como se faz no limiar de um domínio. O sentimento de separação de que ambos tinham tido consciência durante a excursão abandonou-os e foi substituído por outro de profunda união. Eles se olharam e pareceu-lhes estranho que tivessem dois corpos. Judy, disse Ian em tom de voz torturado, desçamos um instante. Há um lugar ali, junto ao rochedo, à direita, de onde podes ver o mar. Tu sabes onde é. Judy sabia. Era o local para onde fora no dia mesmo em que chegara a Glenswillig, onde permanecera envolta no nevoeiro. Ela olhou para Ian e leu em seu rosto a fome e o desejo, tais como ela nunca vira antes. Não, ele murmurou, não podemos nos deter aqui, já se faz tarde. E ela pôs o automóvel em movimento. Mesmo agora, o momento ainda não tinha chegado. Era preciso que antes compreendessem o seu amor. Ao se aproximarem da casa, viram através das árvores que havia luzes nas janelas. Judy sentiu seu coração desfalecer. Seus familiares já estavam prontos para jantar e ela tivera a esperança de chegar antes deles, para não atormentar Charles. A atrocidade de sua conduta transtornava-a. Já devia há muito tempo, ditava-lhe a consciência, ter devolvido a Charles a sua liberdade. Era a fraqueza que a impedia de fazer o que era seu dever evidente. Desejava poder explicar a Charles que o seu intento sempre fora o de lhe ser fiel. E não o era mais. Entretanto, não sabia como fazê-lo. Sentia-se quase desesperada quando brecou o carro diante da porta. Se bem cedo não definisse exatamente o laço que aprendia a Ian e a Glenswillig, aquilo se tornaria insuportável, e ela não acreditava que o próprio Ian pudesse suportar. A partir do instante em que tinham deixado o cume de Bencarrat, ele permanecera silencioso, olhando para frente com as sobrancelhas franzidas. Deu-lhe um rápido "Boa noite, Judy". Chamou Lochiel e desapareceu entre os lariços, sem dizer mais nada. Foi Charles quem veio auxiliar Judy e Sarah a sair do carro e as conduziu à casa, com uma polidez ferida e meticulosa que era muito pior do que uma reprovação. Judy permaneceu desperta uma boa parte da noite. Tivera que lavar Sarah, na qual a lama de Skye fora se misturar às escamas de peixe de Malai. Sua cachorrinha estava habituada a dormir em sua cama. Judy estava cansada demais para conciliar o sono, cansada e infeliz. O desejo que tinha de estar junto de Ian, as acusações que fazia contra si mesma, sua impotência em compreender o que estava ocorrendo, tudo isso a atormentava. Durante toda a noite, teve a sensação de que se feria contra uma barreira. Seu espírito não podia compreender, sua consciência não podia encontrar repouso e seu coração estava como que separado
do seu amor. Aspirava estar entre os braços daquele que amava e rolava solitária em seu grande leito. Viveu em sua angústia um pesadelo desperto. As trevas pareciam ser uma porta na qual ela batia, uma imensa porta de ébano que se erguia até o céu. Deixai-me entrar, ela gritava, deixai-me entrar, como Madalena ante as portas do céu. E ela batia de novo com os punhos. Não encontrou repouso, senão na madrugada, quando as primeiras claridades se infiltravam pelas cortinas. Foi só então que a porta se entreabriu ligeiramente e ela teve um suspiro de alívio. Hoje ela poderia, enfim, entrar. Virou-se para o lado e dormiu. Judy despertou tarde na manhã seguinte, estava com dor de cabeça e sentia-se febril, transpirando e abatida. Lembrou-se de que era o dia de seu aniversário, mas, coisa que nunca sucedera antes, não tinha nenhum desejo de festejar aquela data. Esperava que a indisposição cedesse antes do jantar, caso contrário, estaria com um aspecto tal que as pessoas poderiam julgar que o seu nascimento fora um grave erro. Nessa noite, ela deveria rever Ian. Perguntava-se se estaria transbordante de felicidade, como o vira na véspera, ou invadido por um sentimento de angustiado receio, como no decorrer da noite. Uma outra coisa advém quando se é presa de um amor que transpõe a paixão. Ela desejaria de todo seu coração, com toda sua alma, retornar ao estado de tranquilidade que conhecera antes, quando Ian parecia ser o núcleo pacífico e equilibrado de sua vida, e não um fulcro incandescente. Confiava retornar àquele estado, que seria a sua verdadeira felicidade nos dias do futuro. A vida, pensava, é como um círculo, dá-se a volta e retorna-se ao ponto de partida, mas esperando o que iria fazer com Charles? E Ian? Ian amava verdadeiramente? Não seria melhor ter uma explicação com Charles, sem mais detença? Os aflitivos pensamentos da noite passada começaram a rondar seu cérebro fatigado. Para contê-los, ergueu-se e foi abrir as cortinas. Um espesso nevoeiro de calor recobria o bosque, o jardim de Benfalight. Ela temeu que o dia fosse quente e tormentoso. Horrível, murmurou. Ignorava por quê, porém tinha um medo estúpido das tempestades e dos relâmpagos. Esse medo ridículo tornava-a furiosa, mas era incapaz de controlá-lo. Seria medonho cair uma tempestade no dia do seu aniversário. Até então, a natureza ainda não lhe tinha pregado essa peça e tentava convencer-se de que o mesmo ocorreria naquele dia. Aproximou-se da janela e saudou a luz, fazendo-lhe uma reverência plena de admiração, e se perguntou o que deveria suceder-lhe no decorrer daquele dia. O nevoeiro cinzento e movediço lembrava um grande pano de boca de um teatro que provocava um arrepio enquanto se ergue docemente para revelar as aventuras e os amores que oculta. Judy vivia em uma expectativa, como ao se apagarem as luzes da sala de espetáculos, enquanto a orquestra aguarda silêncio. O que se escondia
por detrás da cortina cinzenta de névoa naquele dia, aos seus ouvidos chegou o pipilar dos passarinhos nos ramos pesados de orvalho. O gongo soou, chamando para o desjejum, e ela se precipitou para o toucador. Amanhã, até o momento, nada lhe dera senão a inesperada dor de cabeça e o cheiro, ela franziu o nariz, dos arrenques defumados que seriam servidos. Arenques. Ela detestava arenques para o seu aniversário. Sua mãe poderia ter escolhido algo de melhor. O dia começou mal. Seu pai e sua mãe, já oprimidos pelo calor, disseram-lhe com voz lânguida que se sentiam felizes pelo fato de ela ter nascido. E ofereceram-lhe um prendedor de cabelos com montagens de prata. Aquilo não significou nada para ela. Um tal enfeite não iria bem na austeridade de sua câmara. Charles, que parecia mais e mais distante do que nunca, dirigiu-lhe um sorriso parado e presenteou-a com um encantador par de brincos. Invadida de remorsos, ela o abraçou pela primeira vez naqueles últimos tempos. Ele colocou os braços molemente em torno de sua cintura, com o mesmo calor com que tivesse dependurado uma veste em um cabide. E não a beijou. O comandante Murray e Jane lhe haviam remetido uma caixa de chocolates, e Sarah depositou aos seus pés um rato morto. Ian não enviara nada. Esse esquecimento aborreceu-a a tal ponto que recusou com vivacidade os arenques e comeu, no maior silêncio, torradas e geleia. Quando se levantaram da mesa, cada um foi para o seu quarto, mais ou menos mal-humorados. Estava realmente muito quente, o que não é habitual nas Highlands, no mês de setembro. Lady Cameron dirigiu-se à cozinha desejosa de fazer modificações e desorientar Elspeth. Por vezes ela dava a impressão de ser uma dessas mulheres capazes de se pôr em ação indefinidamente em uma cozinha. Sir James foi para o lago. Charles se dirigiu ao jardim e Judy ao salão. Ali reinava uma penumbra e um frescor agradáveis. Ela se assentou ao cravo e, debruçando-se, colocou a cabeça dolorida entre as mãos. Antes de fechar os olhos, vira que Charles caminhava de um lado para o outro com o ar irritado, entre os canteiros do jardim. Não devia fazer aquilo. Em breve estaria molhado de suor. Por que não tiver uma explicação com ele? De que servia esperar indefinidamente? Se ao menos Ian lhe tivesse enviado um bilhete por seu aniversário. Mas por que iria fazer isso? Viria à noite e teria ocasião de cumprimentá-la, formal e frio, embora exprimindo toda a espécie de votos de felicidade. Lágrimas quentes e doloridas invadiram seus olhos. A porta se abriu e ela apressadamente enxugou as pálpebras e olhou. Era Angus. Estavas choramingando? Ele perguntou com uma ausência completa de tato. Choramingavas porque o nosso Senhor não te enviou uma carta? Não tens vergonha? Eu não estou chorando, exclamou Judy. Tá, fez Angus. E por que tens as faces molhadas?
Deverias ter vergonha por te conduzires como uma criança sem miolo? Ele revistou os inumeráveis bolsos de sua jaqueta e de um deles retirou um pequeno pacote. Nosso Senhor veio às 6 horas da manhã pedir-me que te entregasse isso. Um verdadeiro maluco. Judy tomou-lhe o pacote. Angus, por que não mo entregaste à hora do café? Eu não queria fazer Nosso Senhor passar por um idiota à frente dos estranhos. Presentear uma mulher? Judy desfez o embrulho. Continha os poemas de Robert Louis Stevenson. Teve uma pequena exclamação de alegria e olhou a página de guarda. Leu: Judith Cameron, setembro de 1934. Que ideia estranha essa de chamá-la por Judith, quando todos a tratavam por Judy. Abriu o cravo e retirou o livro de canções, colocando-os um ao lado do outro. Na página de guarda do segundo lia-se Judith MacDonald, 18 de agosto de 1745. Havia uma estranha semelhança entre as duas caligrafias e ela fechou o livro com as mãos trêmulas. Angus, de pé às suas costas, olhava por sobre seus ombros. Fez ele e saiu arrastando os pés. O dia se tornava mais e mais quente e cada pessoa parecia não ter outra coisa a dizer senão: seguramente vai cair uma tempestade hoje à noite. Estavam todos de mau humor. O quarto de Judy, que era fresco durante a manhã, se tornara extraordinariamente quente quando ela subiu a fim de trocar de roupa para o jantar. Ainda sentia um pouco de dor de cabeça e estava terrivelmente fadigada. Invadia-a um certo temor, como se tivesse de enfrentar alguma prova sem ter as forças suficientes para isso. Desejaria que a pequena festa terminasse logo, se bem que o fim tivesse que marcar a partida de Ian. Mas enquanto esperava, era preciso que se preparasse. Escolheu o seu mais belo vestido, um verde pálido, com o qual ela ganhava a aparência de uma dríade. Enrolou nos dedos as mechas de sua cabeleira e dispôs os cachos em torno da nuca. Olhou-se no espelho e, para a circunstância, acentuou a curva orgulhosa de seus lábios com seu batom vermelho. Desceu antes que o jantar fosse servido, na esperança de que Ian estivesse lá já. Ele, porém, ainda não havia chegado. O salão estava vazio, salvo Angus, que ia e vinha entre um móvel e outro, com seu velho espanador na mão. Ela se pôs diante dele e rodopiou para que pudesse admirar seu vestido. Agrada-te, Angus? Perguntou. Fez ele com um ar indiferente. Não está mal, mas eu prefiro o outro. E ele apontou o armário que ocultava a janela do meio. Que outro? Perguntou Judy. Não encontraste o vestido que está no armário? Perguntou com um ar incrédulo. Não, respondeu Judy. Ela não se tinha aproximado nunca mais da janela do meio, desde o primeiro dia em que havia soluçado junto ao velho armário. Seu coração se pôs a bater. Ontem, o livro de canções e hoje um vestido. Era demais. De pouco em pouco, Judith se aproximava dela. Não mexas aí, Angus, disse ela. Eu te peço, não toques no armário.
Angus, porém, não se importou com o que ela dizia. Abriu o armário e tirou o vestido que estava envolvido em uma fina toalha de linho e cheirava a naftalina. Cuidei dele para ti, disse. Entregou-o e, conforme seu irritante hábito, deu-lhe as costas e deixou a sala. Judy desdobrou a toalha de linho em pequenas bolas de naftalina rolaram aos seus pés. O vestido era tal qual ela podia imaginá-lo, em 2 peças, de um branco amarelado pelo tempo. A seda fanada estava poída em alguns lugares e amassada. A blusa era bordada e, igualmente, a parte inferior da saia. O motivo era pequeninas rosas amarelas. Pobre vestido tão velho e amassado, que sofrera a ação da umidade e da naftalina. Outrora teria sido tão leve e flutuante quanto o costume verde de Dryad que ela trazia no momento. Abraçou-o fortemente contra o peito, como se fosse uma criança que desejasse proteger. Ouviu passos no vestíbulo de entrada, o riso barulhento do comandante Murray e a voz aguda de Jane. Judy mal teve tempo de colocar o vestido sobre uma poltrona em um canto obscuro, não muito longe da janela da esquerda, fazendo votos para que ninguém ouvisse. Aproximar-se da janela do meio para ocultá-lo no interior do armário estava acima de suas forças. Os convidados entraram. O comandante, vestindo calças brancas e um paletó negro, imaculados, estava de excelente humor. Jane, muito bonita, com um bem feito e soberbo penteado, envergava um vestido de gala, certamente proveniente de Paris, para festejar Judy, e Ian usava o costume cerimonial do Highlander. Estava admiravelmente penteado e calçava sapatos bem engraxados. Ela nunca o tinha visto assim tão bem cuidado e sentiu-se emocionada pensando no esforço que teria feito para dar-se uma aparência conveniente. Era uma emoção semelhante à que experimentava ao receber o presente que ele trouxera às 6 horas da manhã. Depois Sarah, enfeitada com um laço cor-de-rosa, entrou. Ela precedia Sir James, Lady Cameron e Charles, todos vestidos a rigor. A reunião começara. O jantar não foi particularmente feliz. Fazia muito calor para que se pudesse comer com apetite, e a conversa foi conduzida para uma pescaria à linha, um assunto perigoso. Sir James e o comandante Murray eram pescadores experientes, mas este não era o caso de Charles, e, entretanto, fora Charles quem, na pesca, obtivera os mais belos sucessos. O favoritismo dos deuses era difícil de se compreender. Tu dissestes que aquele peixe que pegaste há 2 dias pesava 18 libras? Perguntou o comandante em tom acerbo. 18 libras e 3/4, respondeu Charles, assumindo um ar modesto. Levei 20 minutos para tirá-lo e tive que entrar na água até os ombros. É aquele que vamos comer neste jantar. Deve estar muito bom. Sir James recusou o peixe e se contentou com a salada. Quanto pesava aquele que pesquei na semana passada? Creio que 19 libras. 18 libras e meia, disse Charles. Estou certo de que eram 19 libras, Charles, replicou Sir James em tom amável, porém firme. 18 e meia,
Fui eu que o pesei. Ah, mas eu presumo que houve um ligeiro erro de cálculo. As balanças da cozinha estão em péssimo estado. Deverias tê-lo pesado tu mesmo, disse o comandante. Não se pode nunca deixar uma outra pessoa pesar os peixes que apanhamos. Sir James começava a se tornar agressivo. Esta era minha intenção, disse ele, mas Charles, sem que eu percebesse, teve a gentileza de se ocupar com isso enquanto eu me encontrava em meu quarto, tomando banho. Judy veio dizer-me através da porta o que ele fazia, porém, antes que eu terminasse e descesse à cozinha, o peixe já estava vazio e picado. Se eu estivesse em teu lugar, replicou o comandante, não permitiria a um jovem agir desta maneira em relação a mim. Oh, eu sou perfeitamente digno de confiança? Charles exclamou com voz irritada. Fui educado no sentimento da honra. Charles, que habitualmente tinha um humor irreprochável, começou a mostrar sinais de que se enervava. Olhai o pôr do sol, apressou-se em dizer Jane. A sala de jantar, como o salão, tinha a face voltada para o oeste. E eles olharam. O céu parecia curiosamente cor de ouro em fusão. Ben Polite vestia-se de um tom de púrpura sombrio e parecia tão próximo que, estendendo o braço, poder-se-ia tocá-lo com os dedos. Dir-se-ia que existe uma outra montanha por detrás de Ben Polite, exclamou Judy. Não, é uma tempestade, disse Ian. Realmente, grandes nuvens ameaçadoras se acumulavam por detrás de Ben Polite, sobrepondo-se umas às outras, como se um imenso exército invisível tivesse estabelecido trincheiras para se proteger e que delas se serviria com seus canhões. No jardim reinava um silêncio pesado, abafadiço e ameaçador. Não se ouvia nem mesmo o tremular de uma folha ou o pio de um pássaro amedrontado. É assustador, exclamou Judy. Ora, talvez ela não chegue a cair, disse o comandante para consolá-la. Essas tempestades quase sempre contornam as montanhas durante dias, sem desabar. Ian, que sabia reconhecer o tempo em sua própria região, examinou o céu com os olhos atentos. Ela vai desabar, disse, mas não agora. Enquanto falava, uma brusca lufada de ar quente sacudiu o jardim como uma chicotada. Os passarinhos terrificados se puseram a voar em todos os sentidos, deixando escapar pios de terror. As folhas do roseiral, agitadas pelo vento, mostravam o reverso pálido de suas folhas. Dir-se-ia que empalideciam de medo. Depois, o vento se acalmou e um terrível silêncio carregado de expectativa tomou posse do jardim. Terminaram rapidamente o jantar e se dirigiram ao terraço para contemplar esse estranho e magnífico espetáculo. À exceção de Lady Cameron, que preferiu o seu bordado a qualquer espetáculo da natureza. De pé, uns ao lado dos outros, observavam com apreensão o céu, que agora parecia pesado e como que invadido por um nevoeiro semelhante ao de Londres. A atmosfera era opressiva. As nuvens superpunham-se
até muito alto, acima do pico de Benflight. Tinham agora a cor da tinta, com um contorno de ouro puro. Muito longe, ouvia-se o ruído surdo do trovão que repercutia infindavelmente de montanha em montanha. É a milhas daqui, disse o comandante. Dir-se-ia que o diabo faz rolar uma barrica em torno do inferno. Ele teve um pequeno riso forçado. A brincadeira não divertiu ninguém. Judy, sem se dar conta do que fazia, apertou a mão trêmula de Ian, que a cerrou para tranquilizá-la. Charles viu. Ele se distanciou rapidamente, atirando com um gesto de rancor seu cigarro sobre o roseiral mais próximo, e foi reunir-se a Lady Cameron. Assentou-se junto dela, agitado, silencioso, com os olhos ardendo. Lady Cameron o olhou, picou um dedo com a agulha e suspirou. Como a juventude era uma coisa fatigante. Mal ela saíra da sua e tivera que se ocupar com a de sua filha. Se ao menos Charles não fizesse uma cena agora, quando fazia tanto calor, ela lhe seria reconhecida. Jurou a si mesma que não se preocuparia com as questões dos jovens. Judy, aquele diabinho terrível, saberia cuidar-se. Então teria por prêmio, talvez, a simpatia de sua pobre mãe. Por que não deixamos este horrível buraco? Charles perguntou bruscamente. Judy e seu pai se divertem aqui, suspirou Lady Cameron. E são tão teimosos que eu nada posso fazer em relação a eles. Eu vos levaria imediatamente se já estivesse casado, tartamudeou Charles. Eles não sabem o que lhes convém. Terminaremos por nos separar se permanecermos aqui por mais tempo. Existe neste local qualquer coisa de estranho que atua sobre nós. Vede, Judy? Ele acendeu um cigarro com uma espécie de plácida amargura. Apesar de tudo, o rapaz não iria certamente fazer uma cena. Lady Cameron deixou escapar um suspiro de alívio e enfiou sua agulha. Judy é exasperante, murmurou ela. Eu me sinto aterrorizada vendo-a interessar-se pelo espiritismo. A mesma coisa aconteceu à minha irmã Adelaide, e não foi nada bom para seus nervos. É o meu estado de nervos que vai piorar se não partirmos daqui tão rapidamente quanto possível, disse Charles. Dentro de pouco tempo serei capaz de matar alguém. Esse MacDonald, ele está a ponto de deixar Judy completamente louca. Leva-a de alto a baixo por estas montanhas, contando-lhe idiotices sobre esses malditos jacobitas, sobre as malditas casas dos granjeiros, os sofrimentos dos pobres. Leva-a para admirar o pôr do sol e lhe fala sobre as desigualdades dos homens. E não sei mais o que. Tudo isso é uma idiotice. A entrada de Angus com o café pôs fim à sua eloquência, e Lady Cameron, aliviada, tomou a bandeja que lhe estendia. Se bem que o velho fizesse uma careta que se assemelharia à do envenenador em chefe dos Borgias. Queres que te sirva, Charles? Charles resmungou. Açúcar?
Charles resmungou. Sir James e os outros estão no jardim Angus observando o pôr do sol. Se preferem o pôr do sol ao café, é porque são uns estúpidos. Leva-lhe a bandeja, Angus. Angus atirou um olhar sombrio para o lado da janela. Oh, não. Eles estão na parte do jardim que é maléfica ao reumatismo e eu não quero que os meus despertem. Eles esperarão. Olhar o pôr do sol nesta idade? Se o café esfriar, isso servirá de lição. E se afastou grunhindo. Os outros, ao fim de um instante, retornaram do jardim, com expressões deprimidas, com a aproximação da tempestade. A atmosfera sufocante fazia-se sentir sobre eles. E a ninguém ocorria um modo de se distraírem nesse dia de aniversário. Foi Jane que subitamente sugeriu: Judy, e se tu executasses algumas músicas? Há muito tempo ninguém se lembra desse pobre cravo. E antes que Judy pudesse detê-la, precipitou-se para o instrumento e abriu-o. O que é isso? Perguntou, tomando o livro de canções. Judy teve bruscamente a horrível sensação de que lhe arrancaram as roupas, que a desnudavam, que iam pôr Judith nua. Iam saber de tudo, iam examinar com os olhos indiscretos algo que só Ian e Angus podiam ver, além dela mesma. Gentilmente retirou o livro das mãos de Jane. Acontecesse o que fosse, mas era impossível que lessem a inscrição que havia dentro. É um livro de canções, disse num tom despreocupado. Encontrei-o em meu quarto, no fundo da estante. Assentou-se no sofá e abriu-o para lhes mostrar. Reuniram-se em torno dela, interessados, esquecendo o branir da tempestade. Só Ian permaneceu à parte, junto da lareira, e não participou das exclamações. Judy foi-lhe reconhecida por isso. Como foi que o próprio Ian não o encontrou? Disse Jane. Nada lhe escapa? Não sabias que o livro estava lá, Ian? Não, disse ele, se aproximando de Judy. Posso vê-lo? Seu pedido era antes uma ordem. Porém, Judy fechou o livro, apertou-o entre as mãos e balançou a cabeça. E de súbito não pôde mais conter-se. Burburinhavam em torno dela como um enxame de vespas. Ela se ergueu, abriu caminho no círculo que haviam formado e se dirigiu para o cravo. Tocaria para eles, era o único meio de desviar as atenções. Eu não conheço bem as canções e não poderei cantá-las, ela mentiu. Mas vou executar uma outra peça. Charles, leva Sarah à sala de jantar, ela poderá latir. Executou uma sonata de Bach. Seus dedos, pouco acostumados ao cravo, hesitavam nas teclas amarelecidas. Porém, logo as notas precisas, alegres de uma nitidez deliciosa, jorravam vivas do instrumento, agradando a todos, exceto Charles, incapaz de compreender aquela manifestação de uma vida equilibrada e feliz. Judy, ao fim de um momento, parou bruscamente de tocar. E as pessoas suspiraram outra vez, invadidas pela incerteza e o descontentamento. Charles se ergueu. E se fôssemos jogar uma partida de cartas no salão de fumar, disse ele. A música de Bach
dera-lhe melancolia. Não amava suficientemente essa forma de arte, mas era bastante sensível para não ficar indiferente. E como Sarah, que ladrava na sala de jantar, o comandante ergueu-se prontamente. Uma bridge? Que tal? Indagou. Será? Quem será o quarto parceiro? Perguntou Sir James. Judy e Jane não apreciam o bridge. MacDonald? Oh, fez Ian. Não sei em que sou pior, se na caça ou no bridge. Então vamos precisar da senhora, mamãe, disse Charles. Lady Cameron ergueu-se, suspirando. Não precisarás ser rápida, mamãe, observou-lhe Judy para animá-la, de modo que poderás fazer o morto durante quase todo o tempo e poderás até mesmo cochilar, se tiveres vontade. Eu já havia descoberto isso antes de teu nascimento, minha querida, disse Lady Cameron, e se dirigindo para o salão de fumar enquanto os parceiros a seguiam. Jane voltou-se para Judy e Ian e lhes dirigiu um discreto sorriso e acompanhou o grupo. Quando a porta se fechou às suas costas, Judy teve a impressão de que, enfim, as luzes do teatro se atenuavam e a grande cortina estremecia. A aventura ia começar. Seu coração batia estranhamente. Ian se debruçou sobre o cravo, os olhos fixos de curiosidade no livro de canções. É muito antigo, não é? 1745. Ele estendeu uma mão impaciente. Tem uma data. Posso vê-la? Demo, este livro me pertence, Judy. Entretanto, ela pusera uma mão em cima. Não queria que ele o visse por enquanto, pois se sentia apavorada. Queres que eu cante uma dessas canções? Por favor. Ele se dirigiu à janela e permaneceu ali, olhando para fora. Ela cantou uma das canções, impregnada de angústia, e cujos acentos faziam lembrar as lamentações das gaitas de foles. Não podia imaginar o que ocorria pela cabeça de Ian. Suas largas e sólidas espáduas quase tomavam a largura da janela. Ele permanecia imóvel. Quando terminou a canção, Judy se imobilizou, trêmula, os olhos fixos nas mãos abandonadas no teclado. Sentiu que agora estavam na aventura, mergulhados até o último fio de cabelo. Ian, sem uma palavra, se aproximou dela, tomou o livro e levou-o para junto da janela para examiná-lo à fraca claridade do crepúsculo. Ela estava segura, se bem que não o visse, de que estava lendo a página da guarda. De fato, leu em voz alta a dedicatória. Livro de Judith MacDonald, 18 de agosto de 1745. Minha querida Judith, enquanto eu estiver longe, escreve neste livro tuas lindas canções, a fim de que nenhuma delas se perca. Quando eu regressar, tocarás o cravo e cantarás para mim. Ele olhou Judy com expressão agitada. É imensamente interessante. Compreendes do que se trata? Sim, disse ela. Trata-se daqueles dois personagens a respeito dos quais
Tu me falaste no dia em que cheguei. Foi ela quem mandou fechar a janela do meio. Ele deve ter-lhe dado este livro antes de partir e ir se bater por Charles Edward. E o pobre rapaz foi morto, disse Ian. Sim, ela escreveu as canções como ele mandara, porém nunca cantou-as para ele. Ian olhou de novo a dedicatória. Quando eu voltar, disse, tu te assentarás em teu cravo e cantarás para mim. De repente, ele apoiou os cotovelos no cravo e olhou para Judy. Quando eu voltar, repetiu. Ele não voltou, murmurou ela. Está certa disso? Talvez ele tenha voltado. Judy fixou-o. Não o reconhecia mais. Não era o mesmo. Era presa de uma agitação extrema e parecia não saber o que dizer, o que fazer. Tinha a expressão de ver um outro homem. Que queres dizer? Ela perguntou num tom de voz que o temor fazia aguda. Sua voz ressoou no salão estranhamente silencioso. Como julgas que os mortos retornem? Ian perguntou. Judy torcia as mãos. A vaga montante que por várias vezes estivera prestes a submergi-la naquela peça se fazia sentir de novo. E ela sentiu que deveria lutar contra ela. Se não o fizesse, seria levada de roldão. Eles não retornam, murmurou. Os mortos estão mortos. Ian mantinha nela os olhos ardentes. Judy fugiu deles. Não tinha forças para enfrentá-lo face a face. Ninguém morre, disse ele. Podemos tornar a viver. Possessão? Não. Reencarnação? Ela já pensara nisso, mas, por temor, relegara a ideia a um segundo plano em suas cogitações. Era, entretanto, uma ideia que não deixara de perturbar o seu espírito desde que chegara a Glensuyleg. Agora, outra vez, tomava posse dela. Neste instante, o primeiro raio coruscou no jardim e emoldurou o vulto de Ian, que lhe parecia obscuro e assustador. Ela ocultou a face nas mãos. A tempestade, exclamou, é a tempestade que começa. Ian parecia não se aperceber de nada, nem mesmo do terror que a possuía. Judy, não compreendes o que isso significa? Que queres dizer? Que o passado revive entre nós dois. Quando vim me instalar aqui, tive a impressão de ser um possesso. Um outro homem se introduzira em mim. Lembranças e ideias que não me pertenciam se apossavam de mim, até que compreendi. Não era um morto que desejava ter-me em suas mãos. Era eu mesmo. Eu projetara construir aqui um mundo algo melhor. E eis que voltara para continuar com um outro corpo e terminar a tarefa. Estás falando de Ranald MacDonald, o homem que escreveu a dedicatória na página de guarda do livro? Sim, é deste modo que os mortos voltam. Eles vivem nos vivos. Judy olhou-o por entre os dedos e perguntou, e eu? Quem sou eu? Judith MacDonald. Tu sentistes que eras Judith MacDonald no dia mesmo em que chegaste a Glensuyleg, há algumas semanas. Não foi isso mesmo que sucedeu? Não sei, exclamou ela.
É possível isso? Os mortos retornam? É uma coisa terrível. Ian lhe respondeu numa torrente de palavras excitadas. Por que é terrível? Isso significa que a morte não existe. Ronald MacDonald começou a construir o seu mundo ideal em Glenswillig. Ele devia estar desgostoso com a corrupção da sociedade e quis tentar construir o seu próprio domínio, um lugar decente. Por certo, chamaram-no louco, como penso, dizem de mim, e o mataram, como são chacinados todos aqueles que são tidos como loucos. Mas nem mesmo a morte pôde detê-lo. Ele vive em mim, e eu prosseguirei. E Judith, murmurou Judy. Ela o amava como eu te amo. Sua voz, excitada, se fez estranhamente doce, como se relembrasse palavras há muito tempo pronunciadas. Ela era para ele o sol, a lua e as estrelas sobre o vale, e a tocha com que a terna chama de seu coração. Um novo clarão atravessou o céu, inundando o jardim, o bosque e o maciço de Ben-Falach com sua luz branca e fantasmagórica. O trovão, agora mais próximo, rolou no vale. O terror desfez os últimos meios de defesa de Judy. Sua luta estava terminada e uma torrente de dor a submergiu. Pôs-se de pé, presa de uma excitação ainda maior que a de Ian. Os raios, gritou. Oh, eu os detesto, eu os detesto. Eles me fazem lembrar o que te fiz. Lembram-me de tudo, a terrível ferida que abri em teu peito. Enquanto ela falava, Ian começava a adquirir o sangue frio. Que ferida? Perguntou. De que falas, Judy? Ela correu através do salão, desprendendo-se dele com violência quando quis detê-la, e caiu de joelhos diante da janela do meio, apoiando a cabeça contra o armário de carvalho, e começou a soluçar e a gemer dolorosamente, pronunciando palavras entrecortadas que Ian não compreendia bem. Oh, meu Deus! Deus meu! Oh, meu Deus! Deixai-me morrer no cume de uma montanha, lá onde os homens nunca chegam e onde não se ouvem senão os gritos dos maçaricos e o murmurar das águas. A água é mais doce do que o sangue. A chuva é mais doce do que as lágrimas. Nada pode lavar o sangue. Toda a água do mundo não lavaria a ferida que produzi em ti. Eu pude murar a janela, ela, porém, continuará para sempre aberta em meu coração, deixando entrar a morte. Ele caíra em si, era de novo Ian MacDonald. Judy, Deus do céu! Aproximou-se dela e ajudou-a carinhosamente a se levantar. Inquietava-se por ela. Um novo relâmpago riscou o espaço e Judy ocultou o rosto, gritando. Não posso suportar isso. Não posso. Deus do céu, isto não terá fim. É dos relâmpagos que falas, Judy? Perguntou alarmado. Judy. Não. Ela ergueu a cabeça e pareceu se acalmar. De pouco em pouco voltava a si. A expressão que turvava o seu rosto, quase um esgar de loucura, foi se desfazendo. Ela voltava a ser Judy,
Eles se sustentavam um no outro, esgotados e derrotados, mas, de novo, eles mesmos. Que foi que eu disse? Sussurrou ela. Creio que não sabia o que estava dizendo. Eu estava falando, não estava? Tu sonhaste, Judy. E ele a embalou como se embala uma criança que teve um pesadelo, acariciando-lhe os cabelos e apertando-a contra o peito. O que sucedeu? Judy quis saber. Não o sabemos ainda. É preciso esperar. Permaneceram por um instante, um nos braços do outro. Em seguida, Judy, com uma brusca exclamação, afastou-o e dirigiu-se ao cravo. Assentou-se, calada e trêmula. Ele permaneceu onde estava, silencioso e expectante. Lentamente pareceu-lhes que o universo, como depois de um terremoto, ganhava o seu equilíbrio. Foi Ian quem falou primeiro. Voltara a ser tímido como de costume e se exprimia através de frases soltas e hesitantes. Perdoa-me, Judy. Eu assustei-a tremendamente. Não tenho o direito de te dizer que te amo. Não mereço ser desculpado. Não tinha intenção de agir desse modo. Foi como se alguém estivesse falando em meu lugar. Uma porta bateu no vestíbulo e eles ouviram vozes. Os outros voltavam e Judy se pôs a soluçar mansamente. Acontecera-lhes algo estranho e talvez assustador. Todavia não sabiam mais do que dantes. Não se lembrava do que dissera. A grande cortina do teatro abrira-se e tornara a se fechar. A vaga submergira-a por um instante e depois rejeitara-a para a margem. Eles chegam, murmurou ela, e eu não tenho lenço. Ian se ajoelhou ao seu lado, encontrou um lenço e procurou acalmá-la. Eis o lenço. Judy, controla-te. Estamos em um labirinto onde não podemos ver claro. Esperemos ainda um pouco e terminaremos por compreender. Sim, murmurou Judy. Oh, sinto-me tão cansada. E tu? Eu também. Por um instante, ele apoiou a cabeça em seus joelhos. Depois ergueu-se. Eles estão chegando. É preferível que eu me vá. Pulou a janela e desapareceu na escuridão, onde o vento soprava e os relâmpagos riscavam o céu. Judy conteve os soluços e abençoou a penumbra que ocultava o seu rosto. Teremos toda uma série de tempestades, disse o comandante com uma voz de clarim. Será bom partirmos imediatamente, se não quisermos ficar detidos aqui. Onde está Ian? Ele partiu, murmurou Judy. Tínhamos começado uma bela partida, lamentou-se Charles. Teríamos tido tempo bastante para terminar. Sir James se aproximou da janela. Por que não esperais que a tempestade amaine? Perguntou. Não, disse o comandante. A julgar pelo aspecto do céu, isso vai durar toda a noite. Vem, Jane. Jane olhou as trevas ameaçadoras. Não tenho coragem de sair, balbuciou. Prefiro passar a noite aqui. Não queres ficar também, comandante? Perguntou Lady Cameron. Intimamente perguntando-se com preocupação onde pô-los ia a dormir. A falta de móveis na mansão era uma coisa ridícula. Ia ser preciso que Charles cedesse seu quarto e fosse dormir no sofá. Não, prefiro partir. Até a próxima vez.
Passei uma noite muito agradável e lamento não ter terminado a partida de bridge. Ian e eu viremos vê-los amanhã cedo, a fim de que vos inteireis de que continuamos vivos. Ele deixou o salão, seguido por Sir James e Charles. Lady Cameron, assentada no sofá, se tornou muito loquaz. Nós te ouvimos cantar, Judy, uma canção lúgubre e deprimente. Aquilo me lembrava Christine Rossetti, e ela começou a citar o trecho da música. E a estrada sobe sempre, serpenteando ao longo da colina, sim, sempre. Teu pai leu-a para eu ouvir quando éramos noivos. Penso que lhe faltava tato. Um violento clarão pareceu ferir a parede e Judy teve um gesto de medo. Fecha as janelas, Jane. Lady Cameron pediu. Vou acender as velas. Judy tem um terror estúpido pelas tempestades. É assim desde que era bebê. Não há nada mais deprimente do que jogar bridge com os homens. Eles passam o tempo todo a nos perguntar por que fizemos isto ou fizemos aquilo. Basta ter-se que pensar no que se faz, sem ter-se que pensar nas razões pelas quais deve-se fazê-lo. Falando sempre, ela acendeu as velas. Jane cerrou as cortinas, aquelas que escondiam a cicatriz da janela do meio, e as demais. Judy sentia-se reviver. Estava menos amedrontada, agora que não via a tormenta. Charles reapareceu. Mamãe, perguntou ele com um ar aborrecido, por que motivo descartaste a rainha de copas? Eu pensei que o rei já tinha saído, disse Lady Cameron com firmeza. Sir James reapareceu. Mas por que pensaste que o rei já tinha saído, minha querida? Não ignoras que não basta pensar no que fazes, é preciso também pensar nas razões pelas quais fazes as coisas. Pelo amor de Deus, volta ao salão de fumar e leva Charles contigo. Podereis jogar uma partida de xadrez. Charles, leva-o. Não tenho nenhuma vontade de ouvir uma conferência sobre bridge enquanto desaba uma tempestade. Eles saíram e ela prosseguiu. Enfim, ei-nos livres desses dois queridos cavalheiros pelo resto da noite. Felizmente, pensei no jogo de xadrez. De outro modo, James teria falado 2 horas nessa rainha de copas. É de uma tenacidade extraordinária. Nisto, evidentemente, está o segredo de seu êxito na vida. Mas em casa é fastidioso. Houve bruscamente uma luz cegante e quase simultaneamente um estrondo por sobre suas cabeças. O raio caiu muito perto daqui, exclamou Jane. Lady Cameron ergueu-se. Vou me meter no leito e cobrir a cabeça com o travesseiro. No fundo, eu também não aprecio mais as tempestades do que Judy, mas conservo o sangue frio. Boa noite, querida. Minha querida Jane. Boa noite, Judy. Minha querida, dir-se-ia que tu choraste. Judy ofereceu-lhe o rosto para que o beijasse. Estava pálido e suas faces mostravam sinais de lágrimas. As tempestades me aterrorizam. Tolinha, disse-lhe a mãe, aguenta-te um pouco, tu és exatamente como tua tia Adelaide. Ela se retirou e as 2 moças permaneceram juntas.
Jane se aproximou da janela da esquerda e afastou a cortina, que deixou meio aberta. Oh, Judy, vem ver! Os relâmpagos são magníficos no cume de Benfarfalight. Vem ver! Não, disse Judy, eu detesto isso. Ela se interrompeu. Jane acabava de ver o vestido sobre a poltrona. Tomou-o nas mãos. Judy, o que é isso? Oh, como é bonito! Tu o encontraste? Para Judy, era o suplício, uma vez mais. Depois do livro, o vestido. Ora, é apenas um vestido, um velho vestido, disse ela. Eu o encontrei no armário de carvalho. Jane o examinava e deixava escapar exclamações, vendo as pequenas rosas amarelas, as pregas e os furos de traças. Tinha o cuidado de quem segura uma criança recém-nascida. Veste-o, Judy, veste-o, Jane pediu. Quero ver como ficarás neste costume. Judy teve um movimento de recuo. Oh, não. Por que não? Isso distrairá a tua atenção da tempestade? Judy, não sejas enjoada, veste-o. Por que não? Judy pensou de repente. Por que não criar coragem e aprofundar o mistério até o fim? O fato de ter encontrado o livro de Judith e cantado as canções de Judith tinham-na feito avançar um pouco no caminho de uma aventura que não sabia se teria de viver. Se ela vestisse o vestido de Judith, se pusesse seu corpo nas pregas de seda que haviam outrora envolvido o corpo de Judith viva, talvez suas duas vidas se confundissem. Talvez a onda submergi-la-ia outra vez, levando-a, desta feita, para além dos labirintos do tempo e do espaço, até o ponto em que pudesse, por fim, compreender. Ela se levantou reta e esbelta e ergueu os cabelos a fim de que Jane fizesse passar por sua cabeça o vestido verde de Dríade. Depois, tomando o vestido bordado de rosas amarelas que Jane lhe estendia, vestiu-o. Estendeu os braços para que as mangas entrassem. O acre e forte cheiro da naftalina penetrou em suas narinas. Jane acomodava e alisava as dobras puídas. Judy estava diante dela. Judith MacDonald. Vai-te muito bem, é maravilhoso, exclamou Jane. Dir-se-ia que foi feito especialmente para ti? Estás adorável, Judy. A chuva chicoteava os vidros. A tempestade ainda não desencadeara com todo o seu poder. Pesadas gotas caíram mais e mais fortes e rápidas, e Judy tomou aquele ruído pelo de passos no terraço. Era Ian que voltava. Ela sabia que era Ian. Não faças barulho, escuta. Escutar o quê? Perguntou Jane, abrindo muito os olhos. Oh, não podes ficar quieta, exclamou Judy. Não ouves? O quê? Perguntou Jane, espantada. Ouço apenas a chuva. Ela tomou Judy pelo braço. Judy, o que se passa contigo?
Mas Judy afastou-a. Havia de novo ouvido os passos. Eram hesitantes e cautelosos. Vai-te, ela gritou a Jane. Por que não te vais? Jane, estarrecida, fugiu. Judy ficou imóvel, ouvindo com extrema atenção. Nada mais percebia agora, salvo o sibilar do vento e da chuva lá fora, mas tinha de novo a sensação de que a vaga se aproximava dela e de que a grande cortina se movimentava. Olhou a janela do meio. As cortinas estavam estreitamente cerradas, mas, enquanto as fixava, puseram-se por si mesma a se agitar. O terror se apossou dela. Haveria no exterior alguém que desejava entrar? Mas ninguém podia entrar por ali. A janela fora murada. E não obstante, as cortinas se moviam. Céus! Que iria ver surgir na janela do meio? Logo ela soube. As cortinas foram afastadas e ele estava lá, de pé, apoiado na janela, vacilante, agonizante, cercado de relâmpagos. Seu kilt estava rasgado e sujo de lama, seus cabelos jogados para trás, emaranhados, como uma mão com uma mão comprimia o peito, e fios vermelhos de sangue corriam por entre seus dedos e ensopavam sua camisa. Seu rosto tinha a palidez da morte. Enquanto ela o olhava, a vida fugia dele, e ele se tornava semelhante àqueles fantasmas sem olhar que haviam desfilado diante dela na primeira noite que passara naquela casa. Depois a vaga submergiu-a e ela se sentiu desaparecer nas trevas. Nada mais via. Quando Jane voltou, acompanhada por Lady Cameron, ela jazia desfalecida no assoalho, como um amontoado de seda poída e fanada, recoberta por pequenas rosas amarelas. A janela do meio já tinha seu aspecto habitual.